Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 8 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Então a gente observa que a semana começou com uma correção. Olhando aqui para o gráfico semanal, ó, se a gente pegar esse topinho que ele deixou e esse primeiro fundo do candle 23, a gente vai observar que ele está se aproximando da região de 38,2, né, da retração, tá? Então a gente tem possibilidades aqui. A gente tem a possibilidade dele se segurar por esta região, uma vez que a gente teve bastante interesse aqui nessa região anteriormente. A gente vê que ele teve bastante briga para passar, então pode haver interesse de se segurar por essa região, tá? Por conta desses pavis, tudo, então pode ser que a gente tenha alguma situação de se segurar por aqui, tá? Uma outra perspectiva que eu vejo é que ele possa buscar a região de 50%, buscando aqui essa média rápida de 9 períodos. Seria uma possibilidade, e aí a gente teria uma confluência de média rápida e uma confluência de retração de 50%. Então a gente precisa aguardar, ver como é que ele se comporta durante a semana para tentar entender o contexto do que ele pode desenvolver para as demais semanas. A gente vai ver que nos tempos gráficos menores, ele também pode revirar e voltar a subir, ou seja, a partir de hoje começar a subir, começar a deixar bastante pavio, e aí, de repente, romper e dar continuidade. Mas aí a gente vai ter que observar como é que essa semana vai se comportar. O diário, ó, então no diário o que a gente consegue observar? Se a gente pegar esse fundo, que é o mesmo que está marcado do semanal, a gente entende que ele está chegando numa região de médias. Aí se eu fizer o seguinte, ó, se eu trouxer para esse primeiro fundinho que a gente tem aqui no diário, ó, então aí a gente passa a ter uma perspectiva um pouco diferente. A gente começa a entender que ele está chegando numa região 38,2, já chegou, e que ele pode buscar ali regiões de 50 ou de 61,8% da retração, certo? Então a gente vai ter que ficar atento como é que ele vai se comportar nessa região e verificar se ele vai continuar caindo, buscando fazer mais correção, ou se de repente ele vai se segurar por aí, uma vez que ele está tocando a média, certo? A gente viu que no Candle 124, quando ele tocou a média, ele já teve uma tentativa de resposta, depois no 125 ele tocou novamente, aí ele se desenvolveu. Então, a gente vai ter que observar no dia de hoje se ele vai continuar pesando, ou seja, perdendo a mínima do 127, eu entendo que tem mais quedas, que ele vai vir buscar essa mínima do 124 e depois vai vir testar essas regiões aqui de 61,8 até 76,4, tá? Que a gente vai olhar para o lado esquerdo aqui, a gente vai ver que tem bastante briga nessa região, ou seja, ele chegou num local aqui, ó, que tem bastante briga, ó, certo? Então aqui ele já tem bastante dificuldade de dar continuidade na correção. Então a gente tem que ficar atento porque dependendo como ele se comportar aqui, pode até ocorrer uma mudança, né, de repente comportamento e ele continuar pesando e depois, quem sabe, até reverter a tendência, tá? Então a gente tem que ficar muito atento como que o preço vai se comportar no dia de hoje. Ó, no 60 a gente vai obviamente ver
que ele pesou bastante, certo? Ele veio pesando, ele fez um belo movimento de queda, perdeu esse fundinho da 1. Havia a possibilidade dele se segurar por aqui, porém ele não se segurou. Agora, olhando para uma retração menor, ó, a gente pegar uma retração menor, porque é a retração dos 60 minutos. Vamos ver onde que ele chegou? Ó, se a gente olhar para os 60 minutos, a gente vai observar que ele segurou exatamente no 76,4 da retração de 60 minutos. Então isso me chama bastante atenção. A gente tem que entender se ele vai se segurar por aqui, de repente buscar um movimento até a média, para depois dar continuidade na queda, e aí vir testar esse fundo aqui, certo? Ou se ele acelera, pode acelerar até esse fundinho aqui, então até essa região aproximadamente, para depois fazer uma correção e tentar novamente buscar o topo. Então a gente tem que tentar observar o que o mercado vai nos proporcionar aqui, para que a gente possa se sair bem nas operações. Eu gostaria muito, dependendo como o mercado abrir, testar uma compra aqui, tá? Tem bastante espaço aqui, ó. A gente tem 680 pontos até essa média de 9, que aí é uma confluência com aquele topo anterior. E se ele for buscar aquele outro fundinho lá, aí já são mais de 1000 pontos para a gente poder surfar. Então, eu gostaria que o mercado de fato tomasse uma direção, porque ontem ele ficou um pouco enrolado na região e depois ele se desenvolveu. Então, que se ele conseguisse de fato já tomar a sua direção para cima ou para baixo, para a gente conseguir atuar nesse mercado aí e conseguir bons trades, tá, pessoal? Se a gente olhar um pouco mais de longe, ó, a gente consegue observar que é uma região que teve briga lá atrás também. Foi uma região bem brigada aqui. Então, olha lá, estão vendo? Se a gente observar, é uma região brigada de muito tempo já. Então, talvez o preço possa se segurar aqui. Se você estiver gostando desse vídeo, vou pedir que você deixe o curtir. Se você conseguir também compartilhar com os amigos, seria muito interessante. E deixe suas dúvidas aí nos comentários. Participem, pessoal. O 15 minutos pesou muito, né? Pesou bastante o 15. O 15 deu um movimento bem bonito, bem limpo, certo? E agora ele está aqui nessa região de médias, testando essas médias aqui. Então, a gente tem duas possibilidades aqui. A possibilidade dele já voltar a acelerar para baixo, entendendo que ele só fez uma correção até a média e agora ele quer entregar uma continuidade, ou ele pode fazer diferente, ele pode romper essa média para cima, certo? De repente vim testar essa média aqui de 200 períodos, aí vim fazer um reteste da média, uma correção, e depois ele se estruturar para de fato começar a voltar a subir. E ele poderia entregar movimentos ascendentes e quem sabe até buscar o topo novamente, tá? Agora uma coisa que me chamaria bastante atenção é a tentativa de subida. Então, ou seja, ele fazer um movimento mais forte e de repente vir buscar essa região de média de 72 períodos e aí depois sentir a região e aí acabar fazendo um movimento de continuidade. Aí o que a gente tem que fazer para ganhar previsibilidade? A gente puxa uma retração oposta, pode ser inicialmente aqui ou até mesmo até o topo, para a gente entender que movimento que ele pode entregar. Ó. Então aqui seria o 38,2 do movimento. Ele teria espaço até para buscar mais, para buscar os 50% em confluência com esse ladinho aqui, ó, e também 618 para depois entregar um movimento maior. Então a gente vai ter que ficar muito atento como ele vai se comportar nessas regiões, qual vai ser a frequência que esse mercado vai entregar. A gente também ontem em algum momento teve pouca volatilidade, o movimento foi lento, foi bem cadenciado, teve que ter bastante paciência para aproveitar o movimento. Então vamos ficar atento em como o mercado vai se comportar no dia de hoje e tentar se posicionar da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.